volta com o nosso Balanço Geral, meio-dia 29. Você que acompanha a gente aqui na capital Palmas, você que acompanha a gente em Araguaína, no norte do estado, muito obrigado pela audiência. Eu sou o Paulo Carneiro, se você não me conhece, tava vendo o Vanderlan, falou, cadê o Vanderlan? Calma, o Vanderlan tá por aí, daqui a pouco ele volta, seguindo com o nosso Balanço Geral. Um abraço para você que tá em Gurupi também, na capital da amizade, você em Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Barrolândia, muita gente acompanhando a TV Jovem. E nós estamos em Araguaína para poder bater um papo com o prefeito de Araguaína, que já tá por aqui, né? Wagner Rodrigues. Wagner, obrigado por ter atendido o nosso pedido para a gente conversar com os nossos telespectadores, e especialmente com os telespectadores de Araguaína que nos acompanham nesse momento. Seja bem-vindo. Paulo, muito bom dia a todos, bom dia a todos que estão no Balanço Geral, nos assistindo a Araguaína, Vanderlan Gomes. E você aqui, é uma satisfação enorme para nós podermos participar desse programa que vai para o Tocantins inteiro. Verdade. Muito obrigado. A gente de Norte a Sul, um abraço pessoal de Araguaína, tem muitos amigos em Araguaína, uma terra que eu gosto bastante. Prefeito, vamos falar então, vamos começar falando. Aliás, eu já aproveito o gancho para poder já trazer uma pergunta do nosso amigo Vanderlan, que está lá em Araguaína acompanhando o nosso programa. Na segunda-feira o senhor assinou uma ordem de serviço para a reforma do aeroporto de Araguaína. Eu gostaria de saber sobre isso. Quais são os passos a partir de agora? O que de fato acontece depois da assinatura desse documento e qual que é o prazo para que isso aconteça? Bem, Paulo, essa é uma das metas que nós tínhamos desde o governo passado, do ex-prefeito Ronaldo Dimas, que era trabalhar esse projeto. O projeto foi aprovado, assinamos agora a ordem de serviço e nós temos agora como próxima etapa o início, de fato, dessas obras. A empresa está se mobilizando, era um sonho de toda a população. Sim, um sonho antigo, inclusive eu me lembro. Araguaína que, durante esse período inteiro, sonhou com esse projeto realizado, e a região inteira, os empreendedores, os empresários, os comerciantes dali, sabiam e sabem que essa é uma obra fundamental para o desenvolvimento da cidade. E agora nós conseguimos, com muito trabalho, com a ajuda da bancada federal, o deputado Tiago Dimas, o deputado Vicentinho, o senador Eduardo, a bancada praticamente toda ajudando, e esse projeto agora será uma realidade para Araguaína. Então esse aeroporto ele será ampliado, ele será reformado, ou existe a construção de um novo aeroporto, ou usa parte dessa estrutura? Nós vamos usar parte dessa estrutura. Essa primeira etapa é um projeto de 3 etapas, mas que essa primeira etapa vai tratar da expansão da pista, da retirada do material excedente, terraplanagem, teremos um novo terminal. Então, aquela área inteira será aproveitada, mas será adequada para essa nova estrutura que vai receber muito mais voos para a nossa cidade de Araguaína, que vai contemplar toda aquela região do Pará, do Maranhão, sul do Pará, sul do Maranhão, sim, sim. E de todo o norte do Tocantins, que é Araguaína, a cidade mais importante. Sempre que o pessoal falava desse sonho do aeroporto de Araguaína, é justamente por conta disso, né? Uma cidade de extrema importância, no norte do país, muito importante, o agronegócio muito forte para poder distribuir, enfim, né? Isso com certeza vai alavancar e muito a economia do município. Prefeito, você que ligou a TV agora, a gente está batendo um papo com o prefeito de Araguaína, o Wagner Rodrigues, falando sobre alguns pontos. O senhor, durante a campanha eleitoral, uma dos compromissos do senhor de campanha era não parar nenhuma obra que estava sendo executada naquele momento. Eu tenho até uma relação aqui de algumas obras, eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso. Quais são as principais obras que estão em andamento? Algumas, obviamente, tiveram que parar por conta do período chuvoso, né? E eu imagino que a população espere também por isso, mas eu gostaria que o senhor elencasse as principais, a gente falasse de algumas aqui que a gente tem uma relação. Bem, Paulo, é até interessante, porque você tem em mãos uma relação enorme, que se você for falar uma por uma, eu acredito, inclusive, que o tempo aqui vai embora. Mas nós sabemos que a população de Araguaína tinha esse compromisso, eu tinha esse compromisso com a população e eles acreditaram nisso. Uhum. Deu tudo certo, nós estamos trabalhando, foi um período chuvoso que a gente tentou ao máximo não paralisar essas obras, teve um pouco de lentidão, mas hoje todas elas estão em andamento. A maior obra, que é a maior obra hoje no estado do Tocantins, é a Via Norte, uma obra importantíssima, trabalhada com muitos técnicos, todas as equipes técnicas do município trabalhando. É a maior obra de engenharia. A maior obra de engenharia do estado do Tocantins. É a maior obra de engenharia, sem sombra de dúvida. Trabalho muito bem feito e planejado pelo então prefeito Ronaldo Dimas, que nos orgulha muito falar que estamos dando continuidade a essas obras todas, onde a população, de forma muito responsável também, está dando a sua contribuição. Você vê uma Araguaína muito mais desenvolvida, você vê uma cidade muito mais pujante, um movimento enorme, e as obras do Ana Maria, do Morada do Sol, do Itaipu, do Palmas, do Santa Mônica, Setor Maracanã, Jardim Beira-Lagos, todas estão prontas
praticamente prontas, o que falta para concluir é muito pouco. A população de Araguaína tem ciência disso, estão vendo ali no dia a dia, e isso é muito gratificante, saber que o poder público está entregando produto de qualidade, um serviço à altura do que a nossa população merece. Eu imagino, tem uma obra aqui que me chama a atenção também, a gente fala tanto sobre moradia, né? Essas 441 casas lá no residencial Parque do Lago, que também está em andamento. Essas casas, Paulo, é interessante você ter colocado. Araguaína, falar em habitação, nós entregamos praticamente 7.000 unidades habitacionais no governo do prefeito Ronaldo Dimas. Agora, essas 400 e pouquinho, que já vai chegar a 600 ainda, foi uma parceria onde o município doou o terreno e a Caixa Econômica veio, fez o financiamento para essa população, que a um primeiro momento era para servidores públicos, abriu-se para toda a população, e hoje nós vamos entregar essas unidades habitacionais, casas bem feitas, com qualidade, num bairro que está crescendo muito, criado na gestão passada, e que hoje nós temos lá essas unidades para serem entregues agora de julho para agosto, já estão praticamente prontas. E continuamos trabalhando para aumentar o número de residências para a nossa população. Tá, e são muitas obras, né? Como o prefeito falou, se a gente fosse falar aqui, são muitas obras em andamento, algumas obras para começar, como a gente tinha falado agora há pouco do aeroporto, o Centro de Treinamento Olímpico de Triatlo e Canoagem, enfim, tem vários outros. Agora, prefeito, um assunto, obviamente, não dá para a gente fugir, a gente precisa falar sobre pandemia. E eu imagino o tamanho do desafio para os gestores. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns gestores e falava que esse talvez seja o maior de todos os desafios para quem está à frente de uma cidade, no estado, enfim. Eu gostaria que o senhor elencasse o que Araguaína tem feito para tentar conter o avanço do coronavírus e a gente também falasse um pouco sobre vacinação. Em que pé está tudo isso? Bem, muito bom colocar, porque isso inclusive nos faz estar aqui de máscara, né? Todos aqui no ambiente, usando a máscara, e é claro, você é o apresentador. E a tua gente está num ambiente controlado. Claro, exato, e algum distanciamento, mas nós em Araguaína pensamos principalmente na economia da cidade. A saúde das pessoas e a economia da cidade tem que caminhar conjuntamente. Se isso não acontecesse, a gente estaria num momento talvez muito pior do que a própria pandemia está fazendo com o país e o mundo inteiro. Mas em Araguaína especificamente, nós temos um hospital de campanha, que serviu para socorrer a população do estado inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, foi para Araguaína, porque nós temos um hospital de campanha, construído em tempo recorde, 64 dias, a população teve essa obra entregue, com a ajuda importante da bancada federal, um projeto que o prefeito Ronaldo Dimas trabalhou de forma muito rápida, entregou à população e hoje está salvando vidas, mas muitas vidas. Então, Araguaína continua viva, continua aberta, tivemos que fazer, praticamente fomos obrigados a fazer um lockdown, que eu sempre coloquei que eu sou contra, contra mesmo o lockdown, porque a gente precisa estar com a vida das pessoas. Temos que preservar, sim, mas a vida econômica não pode deixar de estar funcionando. As vacinas, inclusive, nós já passamos aí de 76 mil doses aplicadas em Araguaína, então um percentual muito elevado e nós queremos ampliar isso ainda mais. Estamos com as equipes em 17 lugares, drive-thru dentro do Sindicato Rural, parceria com a Seara, parceria com o Sindicato Rural e ainda um ambiente muito favorável, que é o Complexo Esportivo Pedro Quaresma, que funciona todos os dias da semana, vacinando as pessoas, e nós queremos ampliar isso ainda mais. O nosso momento é de vacinar, não adianta pensar em outra coisa. Estamos esperando contar, inclusive, com o apoio do governo federal, do governo do estado, para receber mais doses, para que nós possamos imunizar a nossa população em maior número. É importante que quando a gente fala de pandemia, é importante para você que está em casa, que você entenda que todas essas decisões sobre lockdown, sobre os decretos que liberam, que às vezes apertam, todas essas decisões são tomadas diante do número de casos, diante do número de vagas disponíveis nos leitos. Isso é importante. Muita gente acha, não, mas o cara tirou da cabeça dele. Está aqui o prefeito de Araguaína falando que se por ele, né, se a gente pudesse escolher, não, mas os casos estão aí, né? E é preciso tomar muitas medidas que muitas vezes são impopulares, mas que são necessárias para conter o avanço do vírus, né? Paulo, só para dar uma informação para a população inteira, o estado inteiro, mas nós em 97 dias não tínhamos praticamente disponibilidade de vagas acima de 2 ou 3. Graças a Deus, dos últimos 4, 5 dias para cá, nós temos hoje a ocupação dos leitos clínicos com apenas a metade delas ocupada. Olha só. Né? E a gente tem acompanhado os números daqui. Exato, exato. E isso tem ajudado muito, inclusive, a economia do estado. Né? A economia de Araguaína e de todo aquele entorno. Todas aquelas cidades circunvizinhas dependem
de Araguaína. E o estado inteiro passou a ter uma dependência muito grande da estrutura de saúde que o município de Araguaína ofertou e continuará ofertando para a população. Então, os números baixaram, isso vai fazer com que nós possamos, inclusive, flexibilizar ainda mais para que o comércio, para que as atividades possam seguir de forma normal em Araguaína. A gente fala sobre isso e ao passo que a vacina vai chegando até as pessoas, isso vai fazendo com que os números realmente melhorem. Prefeito, para a gente fechar, a gente poderia falar aqui de muitos outros assuntos, mas já agradecendo você que está em Araguaína acompanhando o nosso programa, você que está em todo o estado, de norte a sul acompanhando o nosso programa, vamos fechar falando de uma coisa muito importante, que são os assentamentos. Araguaína tem muitos assentamentos e eu queria que o senhor falasse sobre esse programa Travessia, dessa instalação dessas pontes. Quando é que isso acontece? Tem um prazo? A gente já pode falar disso? Paulo, nós iniciamos esse trabalho bem no comecinho do ano, quando tivemos um período chuvoso muito elevado, onde tivemos aí algumas pontes que rolaram. Então, a ponte do Córrego Ponte ficou pronta, iniciada, inclusive, de forma muito rápida, em dezembro, já entregamos agora em janeiro. Nós já estamos na 5ª ponte desse programa, na 5ª ponte, pontes importantes que fazem e servem ao nosso produtor rural, pequeno produtor rural, o fazendeiro, o agropecuarista, na economia, a todos. E nós temos um programa chamado Compra Direta, que funciona muito bem em Araguaína. E a grande maioria desses cidadãos que produzem estão lá no campo. E eles estão trazendo isso de que maneira? Trazem, mas aí tinha um impedimento. Não tem ponte, ou a ponte rolou, e agora nós estamos entregando. A nossa meta é entregar 13 pontes até o mês de dezembro. Está andando, está a todo vapor. A gente precisa cuidar de zona rural também, porque é importante, não é só a cidade. Nós temos uma dependência muito grande, são eles que levam a comida para as nossas mesas, o alimento bom, o alimento saudável. Então nós estamos respeitando esses cidadãos e fazendo esse trabalho acontecer de forma muito célere para que todos possam continuar incrementando ainda mais a economia da cidade e aumentando também as suas próprias rendas. Então isso é muito importante e todos aí de Araguaína, da região, sabem bem do que nós estamos falando, têm consciência plena do que nós estamos fazendo. Essa é a nossa responsabilidade enquanto gestor e queremos o bem de todos, principalmente o nosso cidadão araguainense, que a gente tem muito orgulho de falar que defende essa cidade, que está à frente, porque foi uma bênção de Deus ter nos dado a oportunidade de gerir e gerir para todos. É isso que a gente está fazendo. Muito bem, gente, está aí, bati um papo com o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues. Prefeito, boa sorte, né, que se tome as melhores decisões, o espaço está sempre aberto para a gente poder levar informação para esse povo, conte com o Balanço Geral, não só aqui em Palmas e Araguaína, enfim, toda a rede jovem espalhada pelo estado. Paulo, muito obrigado a todos vocês, obrigado meu amigo Vanderlan Gomes, que faz um trabalho excepcional em Araguaína, levando informação e informação de qualidade a todos. Um abraço a todos vocês de Gurupi, de Palmas, Araguaína e de todo o Tocantins. Forte abraço e Deus nos abençoe.